Olá, tudo bom? Como você vai, Rafinha? Bom, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. E primeiro, antes que ela comece, eu te queria dar um beijão muito grande no seu coraçãozinho, dizer que a tia tá morrendo de saudade, a tia espera que você esteja muito, 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 muito bem, que esteja tudo muito feliz e muito harmonioso na sua casa, tá? A tia queria fazer um coração bem grande assim. Para você, que a tia tá com muita, muita saudade de acordar, ir para o colégio, encontrar você lá toda feliz, toda animada e conversando muito com a tia. Então, meu amor, um grande beijo, eu te tô morrendo de saudade, tá bom? Então, vamos agora para a aula. Na aula de ciências dessa semana, a gente vai fazer uma pequena revisão dos exercícios da folha, né? Por quê? Por que será, tia? Porque na semana que vem teremos prova de ciências, isso mesmo, prova de ciências, para a gente poder fazer. Então, a tia vai estar fazendo aqui essa folha de revisão e na próxima aula será a leitura da nossa prova, né, Rafinha? Então, vamos lá, sem enrolação. Tia Isis vai transmitir aqui a tela com a folha da revisão, tá? Então, pega essa folhinha aí de revisão, que está com a data do dia 27 de setembro, pega ela para a gente poder começar a respondê-la. Prontinho. Deixa eu ver se está sendo transmitido direitinho para você, Rafinha. Muito bem, Rafa. Você já está conseguindo ver super direitinho a nossa folha. Que bom. Então vamos começar a responder. Em um dos capítulos do nosso módulo, nós vimos que tem uma pessoinha, né? Que não é pessoa, na verdade, é um componente, que é conhecido como solvente universal. Quem é esse solvente universal? A água. Então, a gente vai apagar aqui o inicinho para a gente poder completar com a palavra. A água. O que é uma mistura homogênea? Lembra que nós entramos no conteúdo de misturas e descobrimos o que é uma mistura homogênea e uma heterogênea? Bom, a mistura homogênea, olha só, assim, quando podemos identificar os componentes de, da mistura, vamos botar assim, da mistura. Então, o que é mistura homogênea? É quando nós podemos identificar os componentes da mistura. A tia vai até colocar aqui um exemplo. Ó. Exemplo, água e sal. Quando nós misturamos a água e sal, nós não conseguimos diferenciá-los, porque a partir do momento que nós misturamos a água e o sal, eles viram um só. Então você não consegue ver o sal e a água separados, né? A mesma coisa pensa assim, na água do mar. Você não consegue ver o sal da água do mar, você não vê ele, né? Você sabe que a água é salgada, se cair no seu olho vai arder. Você sabe que se você, sem querer passar a língua assim, ó, no lábio, quando tiver com a água do mar na boca, vai sentir o gostinho de sal, mas você não vê o sal ali. A mesma coisa no sal em casa. Se eu pegar um copo, encher ele de água, botar 2 colheres de sal ou até mesmo de açúcar, eu não vou conseguir ver o sal e o açúcar depois. A água vai sim ficar um pouquinho menos transparente, né? Vai ficar meio branquinha, mas vai ficar só aquilo. Você não vai ver o pó, no caso, né? Você não vai ver o pó do açúcar, o pó do sal. Você vai ver apenas uma água com um tipo de mistura homogênea, que é quando nós conseguimos identificar os componentes da mistura, tá? É quando não podemos, a tia não botou aqui não, ó. É quando não podemos identificar os componentes da mistura. Agora, vamos lá. O que é uma mistura heterogênea? Diferente da homogênea, a mistura heterogênea é quando nós conseguimos identificar os componentes dessa mistura. Então, a gente já vai até, ó, copiar aqui para botar aqui. É quando não podemos identificar, ó, é quando podemos
Então, ó, o que é uma mistura homogênea? É quando podemos identificar os componentes da mistura. Exemplo. Exemplo, água e areia. A água e a areia são componentes de uma mistura heterogênea. E por quê, Rafa? Porque se você pegar um copo com água e encher ele de areia e misturar, você ainda vai conseguir ver no fundo a areia, porque ela vai chegar uma hora que ela vai cair e vai se depositar no fundo da nossa mistura, tá? E por que isso acontece? Porque a areia, ela é mais densa do que a água. Então ela acaba afundando e ficando no fundo, ela não se mistura, tá? Ela não tem a densidade igual a da água. E por causa disso, se transforma numa mistura heterogênea. Então, o que é uma mistura heterogênea? É quando a gente pode identificar os componentes da mistura, tá? Ou seja, nós conseguimos ver a areia e a água. Eles não viram um só. Eles não viram uma mistura onde nenhum dos dois pode ser identificado, tá? Então, mistura homogênea é quando a gente não identifica os componentes da mistura. Dei ali um exemplo, a água e o sal. Já a heterogênea é quando a gente consegue sim identificar os componentes da mistura. E eu te dei de exemplo a água e a areia. Agora nós vamos ver o que é uma mistura. Bom, essa daqui tá fácil demais, né, gente? O que é uma mistura? Uma mistura é formada por dois ou mais componentes, podendo ser heterogêneo ou homogênea. Então, ó, é formada, deixa eu botar a letra maiúscula, é formada por dois ou mais componentes. E pode ser heterogênea, opa, e homogênea. Prontinho. E aí, olha só, acabamos de dar a resposta da 5 também. Uma mistura pode ser heterogênea e homogênea. Então, vamos lá. O que nós vimos aqui? Vimos, então, que uma mistura ela é formada por dois ou mais componentes, né? Formada aqui, ó, até botar, ó, é formada pela mistura. É formada pela mistura. Opa, letra maiúscula. Mistura de dois ou mais componentes e é ser homogênea e heterogênea. A gente vai até tirar daqui, porque esse já tem embaixo, né? A gente não precisa botar aqui também. Então, o que é uma mistura? Ela é formada por dois ou mais componentes e ela pode ser heterogênea e homogênea. O que são produtos artesanais? Produtos artesanais são produtos feitos à mão, muito bem. São produtos feitos, opa, à mão ou manualmente. Manualmente. Então, o que são produtos artesanais? São produtos feitos manualmente. E vamos citar aí duas matérias-primas. Bom, a tia vai citar mais do que isso, né? Porque assim você pode ter aí vários para poder colocar na sua prova. São produtos feitos manualmente. Exemplo. Como exemplo, você pode colocar aí, ó, areia,
Pode botar madeira, partes de plantas e argila. Pronto. Agora, o que são produtos industrializados? São produtos fabricados com auxílio ou com ajuda de máquinas. Muito bem. Exemplos. Como exemplo, nós temos a madeira, o ferro, temos também o aço e etc. Agora vamos para a última. Correlacione filtração, decantação, evaporação, destilação e centrifugação. Aqui nós estamos falando sobre os métodos de separação das misturas, ok? Vamos lá, então. Qual é o método de separação de mistura que possibilita a separação de componentes sólidos do sangue das porções líquidas, que no caso é o plasma? Qual seria? A filtração, decantação, evaporação, destilação ou centrifugação? Centrifugação. Então, coloque aí, letra E, centrifugação. Utilizada para separar tanto componentes solúveis como os insolúveis em água. Filtração, decantação, evaporação ou destilação seria letra C, evaporação. Então, coloquem aí letra C, evaporação. Vamos para o próximo. Utilizado para separar componentes sólidos e líquidos de misturas homogêneas. Letra A, filtração. B, decantação. Letra D, destilação. Qual desses? Letra D, de destilação. Nessa técnica, a mistura passa por um filtro. Preciso perguntar? Letra A, filtração. Muito bem. Essa é bem fácil. Então, a última, quando a mistura é deixada em repouso e após algum tempo, seus componentes se separam, podendo flutuar ou se depositar no fundo de um recipiente. É chamado de decantação. É aí que nós falamos lá da água e da areia, tá? Viram só? Folhinha de exercícios completa, tudo feito direitinho. Então, ó, estude bastante essa folhinha. Estude bastante o que nós já tivemos até hoje na aula. Tenho certeza que você vai se sair muito bem nessa prova, tá, meu amor? Então, um beijão e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!